podcast que você está ouvindo é uma produção do grupo Você na Voz Podcasts. Vamos lá, tá começando mais um Você na Voz. Hoje um episódio muito aguardado pelos envolvidos aqui, Sim. Rafão na voz. E aí, Dan, como você tá? Fala com a gente. Fala, galera, tudo bem? Tô bem. É um episódio aguardado. Inclusive o Casquinha, que é o meu ex-patrão, né? Falou que queria também... Tava ansioso por esse episódio. É mesmo? Olha só. Então... E não vou dizer que é inimigo, né? Mas pensa diferente. Então ele só vai ser quer ver legal. as opiniões. Vai ser legal. Bom, vai ser legal. E hoje... Patrão, né? Patrão de esquerda vai ser difícil. É por aí. Vamos falar disso. Mas estamos hoje com o MH Galhani, finalmente. Como você tá, MH? Tudo bem? Sensacional. Melhor agora. Só sucesso. É isso, rolou. Prazer imenso estar aqui com vocês. Finalmente rolou. A gente adiava, não dava certo de marcar, mas agora deu certo. E MH tá aqui com a gente. E MH, pra começar, a gente sempre começa assim, querendo saber da sua infância, como que foi a sua vida desde pequena, das suas origens, assim. E fala pra nós aí, né? Vai chegando nos assuntos importantes. Show. Bom, pra todos os efeitos formais, nasci em São Paulo, minha família é de lá. São Paulo. Mas a gente mudou de Malicuia definitivamente em 92. Minha mãe tá aqui em Americana desde 89, fazia bate-volta pra trabalhar. E aí meus pais mudaram de definitivo, tipo, entregar a casa, tudo... Em 92. Então, tô a vida inteira aqui. Falo porta, porteira, portão. né? É assim. Sou filha de professores. Legal. E que são também profissionais autônomos, são engenheiros, então... dão aula na FATEC, foram por isso que eles vieram pra cá, inclusive. Legal. Cresci dentro da FATEC. Não muito, porque eu tenho só 1,5 m, né? Mas cresci dentro da FATEC. Com uma cobrança bizarra de saber tabuada, fazer conta de cabeça, fui pra Humanas, né? Tá certo. Melhor não. Aqui não. Não, sai fora. Eu sou a única... eu e a minha irmã somos as únicas da família que fomos parar nas Humanas. O resto é tudo arquiteto e engenheiro. Falou, sabe? chega, basta. Não, uma hora tinha que acabar. Chega de números, né? Já deu. E aí, sei lá, assim, pra mais. Sou nerdola, já tô interessada aí em projetos paralelos, né? Sou muito nerdola. Então, nerdola que eu acabo lendo demais, estudando demais e me... Pode falar palavrão? Pode. Então, me emputecendo demais com muita coisa, né? Sei lá, foi o Centro Pokémon que me radicalizou, acreditando no SUS. É verdade. Pô, ótima referência. Vai ter que chamar ela pro do sofá também. Tem que ter. Boa. Mas aí você... De escola, estudou... Como é que foi, assim, de formação? Escolar mesmo. Era uma boa aluna? Não. Cara, eu fui bolsista a vida inteira. Legal. Pelo fato dos meus pais serem professores, eles sempre... Primeiro, nos primeiros anos, né? Eles conseguiam bolsa pra mim, porque... é professor da faculdade, não sei o quê. Conseguia bolsa. Aí depois tinha aquela coisa de fazer prova pra ganhar bolsa. Meritória lá, né? Horrível. Mas dava conta. Fui mantendo, fiz então meu ensino infantil, fundamental, médio. Sempre bolsista e sempre aquela galera que ouve o bullying. O famoso bullying, né? Eu pago a sua mensalidade, tá ligado? E aí soma o fato de eu ter TDAH. Que lá nos anos 90 era só desatento. Hiperativa, né? Mete Ritalina nela. Meus pais não toparam. Você teve diagnóstico ainda? Não tive, cara. Eu tive ameaça. Esses dias aí. Não, eu tive ameaça só, né? Porque diagnóstico nunca teve, né? Eu formalmente diagnosticada faz, sei lá, 2 anos. Até então eu era hiperativa, muito inteligente, mas não parava quieta, brigava, fui expulsa de uma escola. Entendi. Né? Olha só. Porque eu era insuportável. Será que tudo TDAH? Você foi expulso também? Viu? Olha lá, eu não tenho TDAH, nunca fui expulso. Então deve ser isso. Experiência compartilhada. É isso. Mas pra mim foi isso, assim. Aí eu tive TDAH e até a hora que você sabe como é, né? Você vivencia isso. Até a hora que você fala assim, não, bicho, eu sou maior que isso, vou dar um jeito. E foi pra mim essa virada de chave, foi muito no ensino médio, que eu falei, mano, tá todo mundo apostando contra mim.
Eu lembro de uma professora, acho que no ensino... Acho que eu tava na 4ª série, que virou pro meu pai... Quando eu fui expulsa. Virou pro meu pai e falou assim... Você foi expulsa na 4ª série? Você vê, bicho. E os motivos? Porque eu não parava quieta, eu quebrava tudo, eu não assistia aula, né? Bolsista ainda, filho. Ah, verdade, tem esse porém. Aí ela falou pro meu pai que eu era o capeta e eu nunca ia dar pra nada na vida. Oxe. E aí eu guardei isso muito na vida e chego no ensino médio, sofrendo bullying, ouvindo merda, ainda mais na galera que era rica, que estudava na escola. Sim. Falei, mano, não, tá todo mundo apostando contra mim, eu vou fazer virar isso aqui. Estudei pra caramba, fiz cursinho. Na verdade, meu último ano de cursinho eu estudei em casa, sozinha. Caraca. Porque eu não aguentava mais ver as mesmas aulas e me dava aquele gatilhão do TDAH. Tipo, não consigo mais ficar aqui, eu vou sair andando, correndo no fundo da sala. Então, eu comecei a estudar em casa e me regular e aprender umas manhas, que hoje em dia eu entendo que era isso, era autorregulação e técnicas que hoje eu converso com a minha psiquiatra, converso com a minha psicóloga e eu entendo que o que eu fazia lá, aprendi no empirismo, tá ligado? Você vai se adaptando, né, com as situações. E uso hoje em dia total, assim. Então, é isso. Péssima aluna, nerdola pra caramba, expulso da escola. Você falou dos seus pais. Minha mãe é professora e minha família inteira, né? por todas as mulheres da minha, né, da família, parte da minha mãe, são professoras também. Que da hora. Tanto tias e várias primas também. E aí você falou isso aí da bolsa, e todas da rede pública, lá de Brasília ou daqui. E aí, na 4ª série, eu estudei na escola que a minha tia era diretora. Então eu arrumava briga e falava, vai pra direção. Aí eu chegava na direção e minha tia falou, o que aconteceu dele? Eu falei, não sei, me mandaram pra cá. Pega um sorvete aí e fica tranquilo. Seria meu sonho. Aí o que eu achava que ia ser complicado foi o ano mais feliz da minha vida. Isso era privilégio. Eu participei de todas as reuniões de professor, tipo aquelas que tem comida, né? Sempre, chama o Danilo. Aí eu ia lá, comia. Foi o único... Espera na minha sala. Foi o melhor ano da minha vida, assim, eu achei que seria o pior. Só que aí, 5ª série, já tive que trocar de escola. Ela ficou 10 anos de diretora, eu só aproveitei um só. Ô, louco. Aí, ainda falando de escola, estudos, aí suas formações em Direito... Eu sou advogada, né? Sou formada em Direito pela Unesp, que essa foi a teimosia de eu falar que eu vou passar e vou passar bem, entendeu? Eu queria uma faculdade pública pra ninguém poder falar nada. Massa. Né? Então, foi isso. Eu sou formada pela Unesp. Legal. Eu já me matriculei várias vezes na FATEC, em cursos de inscrição de vestibular. Se você jogar meu nome do Google, deve aparecer vários, assim, de inscrição, de lista de chamada e tal. Porque eu sempre começo e nunca termino na FATEC. E aí eu percebi que o negócio não era fazer graduação e que a minha relação com a FATEC ia ser que eu cresci lá dentro e tá tudo bem. E agora eu faço pós-graduação em Educação para os Direitos Humanos no Instituto Federal de São Paulo. Que massa. Então, que eu amo porque, assim, como eu disse, sou filha de professores, entrei na faculdade, entrei no cursinho popular para dar aula, dei aula 7 anos em cursinho popular. E aí, na hora que eu vi que tinha esse programa no IFISP, eu falei, mano, é feito para mim, educação, direitos humanos, e é isso. E você gosta de lecionar? Muito. Que massa. Muito. Eu sou muito filha de professor, cara. Muito. Eu sou péssimo pra lecionar. Eu amo muito dar aula. Tanto é que, ano passado, um dos projetos da campanha era montar um cursinho popular aqui na cidade. Era fazer um projeto de lei para que a prefeitura criasse um programa de cursinhos populares. Como tem em vários outros municípios, né? Que aí você tem um critério socioeconômico para garantir que o pessoal assista e se inscreva, parcerias com universidades. O projeto estava montadinho porque eu já tinha copiado de outros lugares, tá ligado? Mas não deu, né? A campanha ano passado, e aí o raciocínio foi, bom, se não tem tu, vai tu mesmo. Então a gente tá esse ano correndo atrás, tentando achar lugar e montar os esquemas para... Tô desde o começo do ano nisso, a gente arruma lugar, aí não dá certo, arruma lugar, aí não dá certo. Legal. Mas, assim, a minha meta, se tudo der, e aí vocês me cobrem, ano que vem, no mais tardar, ano que vem, a gente tá começando com a primeira turma. Legal. Eu vou fazer nem que seja no meio da rua. Eu fiz um desse em Brasília. Eu morava em Ceilândia lá, Total. E aí lá tinha, pela UNB, tinha um cursinho. Eu fiz
Só que eu sempre fui muito vacilão pra estudar. Não tem nem como culpar o TDAH. Sem nem TDAH. É só eu sou vacilão, mesmo. Então eu parei, assim, mas tinha e era muito massa e era muito fácil o acesso. Mas era é porque é pra você ser isso, né, cara? comprovar renda, né? Que você não tinha como pagar um cursinho. Comprovar a renda que você não tem, né? Exatamente. E tá disposto, né? É isso. Ainda tinha um lance de ainda tinha refeição, era bem maneiro, assim. Você era vinculado ao UNB É. e o restaurante universitário da UNB é bom pra Bom pra caramba, caramba, mano. né? E você, advogar é só um passo? É um caminho pra isso que você quer? Ou você gostava de advogar? Não, eu gosto de Você advogar. Gosta? Eu gosto de que advogar. áreas, assim, você atua? Meu, eu atualmente, na verdade, sou CLT, trabalho num departamento jurídico de uma multinacional. Porque tem que pagar boleto, né? Exatamente. Né? Mas a meta aí é, nos próximos períodos, montar o meu escritório, advogar mesmo. Eu curto muito civil. Eu não me dou muito nem com... criminal, não me dou por causa do processo, que é totalmente diferente. Eu acho que quem manja de processo penal, manja muito de processo penal. E eu não teria coragem de fazer meia boca, tá ligado? Entendi. Então eu gosto muito de direito civil, empresarial, consumidor e direito digital, porque eu trabalho numa empresa de tecnologia. E já é a segunda empresa de tecnologia que eu trabalho, já é uma coisa que eu gosto. E direito digital, ele é um misturê, né? Do civil, do empresarial, relação de consumidor seu com a plataforma, seu como produtor de conteúdo, como com o seu cliente que comprou um negócio de você, registro de marca, tudo isso. Eu acho muito legal. E eu acho que é uma área que o século XXI exige, sabe? Que é hora da gente começar a dominar também, porque a tecnologia já tá dominando a gente. Então, tem muita coisa solta ainda, né? Exatamente. Falar em tecnologia tá dominando a gente, aí ó, a gente ficou aqui... Apanhando. Apanhando, gimbal, virando, mortal, pirueta. Você vê como tá dominando a gente aí, ó. Até fazendo gente de boba eles estão fazendo. Foda. Mas eu com certeza, eu acho que essa área vai ser uma parada muito necessária até, né? Muito. Porque a gente tá vendo que, 80% das paradas... 80, tô chutando esse número, tá? Mas muita coisa acontece só na internet. Com certeza. Você sabe disso, dessas coisas que não são regulamentadas ainda e... O que você acha? Esse era um assunto que nem tava na pauta, né? Mas não, é bom. O que você acha que precisa regulamentar, que nem pra, por exemplo, IAs, essas coisas, essas novas tecnologias aí? Pra ontem, Bet. Bet, com certeza. Bet. Sim, primeira coisa, Bet. Em seguida, IA. Em seguida, IA. Mas, de maneira geral, não dá pra falar de uma coisa sem a outra, né? Tipo, o problema não, né? O que é bom e é ruim da internet é que tudo caminha junto, né? Vai dizer, 2 anos atrás, ChatGPT. Ninguém falava de ChatGPT. Hoje em dia, a gente tá falando disso ser usado pra escrever apresentação de faculdade, o pessoal usando o ChatGPT pra alterar desenho de livro de colorir, né? E aí dá uma baita discussão de quem que é o criador daquilo. Já tomei puxão de orelha uma vez de uma amiga minha que é ilustradora, porque eu fui lá e postei uma imagenzinha do ChatGPT, tomei um creu, apaguei, aprendi na lição, entendeu? Mas eu acho que por uma questão de saúde pública, numa perspectiva de saúde pública, a primeira coisa é Bet. Não, com certeza. Tá muito complicado isso aí. E não é moralismo. É porque a esquerda é moralista, ou o contrário, né? Se é de esquerda, não pode ser moralista. Não é moralismo. É saúde pública. Quando você começa a ver gente perto sofrendo com isso, eu já conheço uns 2, 3, assim, que deu salário, assim, no jogo. Aí, pô... E é explorar a pobreza e o desespero alheio, cara. É isso que me deixa muito nervosa, sabe? E aquele lance, né, que a galera fala, mas cassino... Beleza, já é tudo proibido. Só que até, sei lá, se você está num cassino em Las Vegas, né? Vamos dizer que você tem essa condição. Mano, você tem que levantar, ir até o lugar, comprar suas fichas, trocar o seu dinheiro por ficha e voltar. Esse passo, se você... E se nisso já dá BO, imagina se não tem, cara. E eu digo também... Só pra você desistir, né? Eu digo no lance do tipo assim, tá aqui, ó. Você tá rolando aqui o Instagram, vem uma propaganda, você clicou, já tá o seu cartão cadastrado. Foi. Questão de segundos. Então é um negócio perigosíssimo. Meu, tem criança. Tem agiota emprestando dinheiro pra criança.
Criança assim, né? Menor de 16, molecado na escola. Você vai trocar o pão de queijo por dinheiro, por crédito na Bet, cara. É complicado, sabe? E assim, pra mim o essencial, e é sempre o raciocínio de quem tá ganhando com isso, né? Exatamente. E talvez seja por isso que eu acho a loteria da Caixa menos pior. Porque, com certeza. aspas, pelo menos o dinheiro tá indo pro governo, né? Tá indo pro Estado. Mas a Bet é muito descarado, tá indo... Porque a casa sempre ganha. Sim. E quem é a casa, né? Geralmente sabe nem o nome, né? Tá numa conta, numa ilha, num país, não sei na onde lá, né? Total. E esse lance que é isso, você vai pegar por exemplo, futebol, todo time, tudo e não agora, é no Brasil, tudo. É no mundo inteiro. Você tá aqui, o patrocinador da Total. Bet, que é o patrocinador master. Como é que esses caras têm tanta Pô, grana? eu não sei se você viu no Jogo do Brasil. Você assistiu o último? Não vi. Tinha um Equabet lá. Ai. Do Equador, pô. Meu Deus. Equabet. Eu mostrei pra você, não é possível. É isso, Equabet, até ri Se assim, não, porque- se não tiver uma E sem falar, regulamentação. do perigo que é esse cruzamento esporte com aposta, né? Sim, Com certeza. Tipo, já teve mais de um caso no último ano aqui no Brasil de jogador de futebol metido com caso de aposta. Jogador da Sim, Série A. Da Série A, presidente dirigente de time, cartola, fazendo esquema de entregar jogo. Sim. Aí você vê até o Vinícius Júnior fazendo propaganda de aposta e você fala, pô, mano, precisa, meu querido. Precisa disso. Tá sem grana, Não né? precisa. Tá sem grana. Mas aí, onde leva essa CPI, por exemplo? Em lugar nenhum que teve da Virgínia. Então, a CPI ainda não acabou, né? Ela tá tocando. Mas, infelizmente, sim. Você acha que não vai dar em nada? Não, assim? não acho que não vai dar em nada. Mas é que as CPIs, de maneira geral, elas têm um papel que é de propaganda, um papel importante também, que apura, traz as coisas e tal. Mas, às vezes, eu acho que é muito pro legislador, né? Porque a CPI acontece no âmbito do Poder Legislativo, seja no município, que é uma CEI, né? Ou estadual ou federal, que é CPI. É muito pro legislador se sentir menos mal, entendeu? sim. É uma ferramenta de mostrar serviço. Parece que é um palco ali, né? Tem muita ferramenta de mostrar serviço na política, e a CPI é uma delas. Que pode ser usada para bem, se tiver um pouco de honestidade, a partir dali você apresentar um projeto de lei, você apresentar uma discussão relevante para a sociedade. Mas objetivamente, do que vira uma CPI? A CPI vira um relatório. Entendi. E aí, a partir desse relatório, você pode encaminhar para o Ministério Público, e o Ministério Público vai ter a possibilidade de dar fim nisso ou não, de fazer uma denúncia. Então, por exemplo, a CPI da pandemia concluiu os diversos crimes que o antigo governo cometeu, crimes contra a saúde pública. E em que pese o Bolsonaro tá agora participando de audiência tal pelo golpe, tem um ágio macabro, citando o Medo e Delírio em Brasília, tem um ágio macabro de mais de 700 mil mortes, que ele não vai pagar o crime. Exatamente. Porque tá indo pra baixo. Tá respondendo antes, Exato. por isso, né? Não que o golpe não seja importante muito, mas é as duas coisas. Não dá pra... vai ser uma ou outra. É 700 mil vidas, tá ligado? Então, essa é a minha questão com CPI. Né? Acho importante. É legal que faça. Várias históricas mesmo na história do Brasil que desenrolaram muita coisa, trouxeram muita coisa à tona, mas uma CPI por si só, que ela não cause comoção popular, mobilização... Ela tá causando mais... Tá ficando popular, né? Mas tá ficando sem... Sei lá, a gente não confia muito, né? De tanto ter CPI e tal. Não, é bom que tenha, né? Mas é isso aí, você vai lá e fala uma CPI que o cara vai tirar selfie. O senador levanta e vai tirar selfie com a Virgínia. Entendeu? Passado, né? Aí como que você leva isso a sério? Entendeu? Cada vez menos, não tem como. É uma ferramenta importante, mas... né? E aí nos seus corres de política... Como que você chegou, né? Como você foi se radicalizando? Qual que veio antes? Você quis se candidatar primeiro, depois se radicalizou? Não. Como que foi? Candidatar foi totalmente consequencial, assim. Não foi objetivo. Então, eu fui pra faculdade, fugi da família, né? Fui lá pra Franca fazer direito. Poder aprontar em paz, né? Poder aprontar em paz, exato. E eu juro que eu cheguei lá muito assim... Meus pais sempre foram muito nessa neura, porque é classe trabalhadora, né? E vieram também no período de ditadura. Meus avós maternos,
eram imigrantes, então eles tinham muito medo da minha mãe e dos meus tios saírem na rua e tal. Do lado do meu pai, o pessoal do interior também cidade militar, então a cidade tem muito, muito milico. Então sempre teve um medo. E aí, lá longe de casa, eu cheguei, cabeça baixa, não vou falar com ninguém, vou só entrar e sair desse lugar. Eu não consegui. Eu não consegui. Primeiro, e eu acho que o grande espaço que me radicalizou foi o cursinho popular. Legal. Porque eu comecei a dar aula e eu comecei a ver uma distância muito grande entre os meus alunos. Fico até emocionada, falar sem zoeira. Entre a minha realidade e a realidade dos meus alunos. Pode crer. E ver a realidade de professores que precisavam da bolsa, que alguns professores recebiam bolsa no cursinho, não todos. Os professores precisavam muito da bolsa para conseguir se manter na faculdade. E conversando com o pessoal mesmo dos voluntários e vendo a galera que morava na moradia, que não tinha internet, que não conseguia refeição. Foi me abrindo os olhos para a realidade, assim, que o buraco era mais embaixo. Então eu me engajei no movimento estudantil, movimento grevista, quase fui expulsa da faculdade. Isso para quem falou que só queria chegar de cabeça baixa. Quase fui expulsa da faculdade, por muito pouco, inclusive. Caramba. Foi. Arrumei muita briga, tomei DP, que o professor deu de vingança. Mas a gente seguiu, consegui formar. E assim, na faculdade, eu tinha muito um discurso que política não se precisa de partido. Política é movimento social, movimento estudantil não tem que ter partido. E a despeito de ainda brigar muito dentro do pessoal, eu continuo acreditando que o movimento estudantil ele é um espaço muito peculiar, assim. Que as pautas dos estudantes têm uma dinâmica própria e se a gente não toma muito cuidado, acaba cooptado por interesses partidários. Sim. E do mesmo jeito que, óbvio, né? A gente vai discutir as coisas, não vai deixar de falar, por exemplo, na universidade pública, tomei apanhar do governador do estado numa ocupação da reitoria. Você tem que discutir o governo do estado, você tem que discutir o governo federal, mas tem que ter uma perspectiva também do cuidado com a formação, com o estudo, porque se não é o estudante para defender a educação, quem que é? Então eu tinha um pouco desse pé atrás, assim. Mas aí eu voltei pra Americana, né? Formei, voltei pra Americana e daí você olha ao redor e fala assim, putz... O que eu tô fazendo aí? Com quem que eu vou me arrumar, né? E aí eu lembrei que, nesse aspecto, quando a gente fazia movimentação, ou, por exemplo, quando o cursinho popular lá de Franca foi expulso do prédio, porque a Unesp não queria mais pagar o aluguel e a gente foi movido para dentro do campus, e o campus da Unesp era fora da cidade, e a gente automaticamente perdeu quase metade dos nossos alunos, porque eles não conseguiam ir. Eu lembrei que nesse período, quem ajudou a gente foi, na época, um deputado estadual do PSOL, que tinha sido muito solícito, a gente entrou em contato com ele, ele fez um monte de requerimento de informação, colocou a equipe dele para ajudar a gente a analisar, para tentar achar no orçamento da Unesp Franca, nosso campus, algum lugar que dava para cortar para pagar o aluguel. Não adiantou. Mas, para mim, isso pegou muito, né? Foi um auxílio ali. Um mecanismo ali. Você viu um lugar que fazia alguma coisa. Na verdade, de ver que as coisas podem andar para e passo, né? Tipo, o movimento popular, ele tem que existir. Só que numa briga em que essencialmente se dá na institucionalidade, né? Você precisa ter alguém com condições de intervir nessa institucionalidade. Então eu me filiei. Só que aí, assim, eu só queria ser militante, sou militante de base, gosto de estudar, vou ser quadro, vou ficar de boa, vou fazer meu corre. Não tinha pretensão de ser candidata. 2020 chegou a surgir essa possibilidade, eu não quis, não me achava... Primeiro, nem pronta, no sentido de, fazia 2 anos que eu tinha voltado para Americana, sou de classe média, então não tinha uma visão tão ampla da cidade. E aí que, de repente, 2024 aconteceu porque
não tinha ninguém pra ser candidato. Por aí. Real oficial, cara. Foi mesmo, assim, sem brincadeira. Tipo, mano, a gente precisa lançar uma chapa. Não tem. Não tem nome pra prefeito, não tem nome pra nada. Quem que é maluco o suficiente? Eu. Então, assim, se não tem tu, vai tu mesmo. E aí, um amigo meu do partido falou, que não é daqui de cidade, falou, cuidado que a mosquinha, a mosca pica, viu? Ai, já era, né? E aí, rapaz, e não é nem por me sentir muito da hora de, eu sou muito foda, eu quero ser muito política. É mais até no comparativo, assim, mano, só tem uns merda fazendo política nessa cidade, eu acho que eu consigo fazer um pouquinho melhor, entendeu? É isso. Aqui o estado de São Paulo tem uma visão, assim, principalmente, né, vamos dizer que vim de fora, voltei em 2021 pra cá. Total. Pra você sacar, assim, de que, sei lá, que parece que não tem, né? A gente não tem esquerda, que a gente tem direita pra caralho e uns malucos que tá em qualquer canto, qualquer hora, né? Isso. Tipo, aí tem, tipo, sei lá, o Partido Verde. Aí você fala, pô, o candidato do Partido Verde. Vamos dizer que tá ok. Aí o candidato do Partido Verde sai do Partido Verde e vai direto pro PL. Aí você fica... Então você era do Partido Verde? Será? Era, sabe? Mesmo, né? Então, tipo, é o tipo de coisa que eu... E você vai ver... Eu sempre via de fora, né? Tipo, sei lá, PMDB, esses partidos estão governando aqui há anos e anos, né? Teve um governo em São Paulo lá do Haddad, depois nunca mais. Né? Então, assim, eu acho... Eu queria entender um pouco a visão de quem tá dentro. Como que é esse processo? Você acha que tem, das pessoas mesmo, um rixa, um receio da esquerda, ou de algo que pareça com o progresso? Eu acho que assim, aqui em Americana tem muita gente no armário. De esquerda no armário. Assim, e eu sou automaticamente contra armários. Vamos chegar nesse também. Mas tem muita gente de esquerda no armário aqui em Americana, que é progressista, mas entra nesse discurso do pragmatismo. Nesse discurso do... não, eu vou votar no menos pior, porque se eu votar em quem acredita no que eu acredito, eu vou jogar meu voto fora. E não é assim que funciona o sistema, principalmente pro legislativo, né? Que é o sistema proporcional. É importante que você vote em quem você acredita, justamente para que tenha essa proporcionalidade na hora da composição do poder legislativo. O pessoal fala mal... porque devia ser só entrar os quem é mais votado. Porque é uma jabuticaba brasileira esse sistema proporcional. Eu acho que é uma ótima jabuticaba. Eu também. Que, inclusive, jabuticaba é uma planta maravilhosa. Acho que pode ser aprimorado, sem dúvida, né? Como tudo, foi pensado há muito tempo. Mas eu acho que ele é importante porque é para garantir que várias ideias possam estar presentes, né? Sim. Então... Tem muito para melhorar, já foi muito estragado pelo Eduardo Cunha, etc. Mas, tanto tem uma história bem engraçada da eleição de outubro passado. Eu fui votar, fui no colégio eleitoral, aqui na esquina da casa do meu pai, que eu ainda voto no mesmo lugar. Legal. Aí eu fui andando, Tava entrando e encontrei um agora vereador aqui da cidade, que fala que ele é super progressista, da quebrada, e que curte não sei o quê. Não, MH, curto muito as pautas e tal. Você sabe que eu tô no PL só porque... Acho que sabemos quem é, então vai continuar. Você sabe que eu tô no PL só porque é o grupo que eu tô, porque senão eu não entro e as coisas que eu quero fazer tem que estar lá dentro. Aí ele falou, eu espero que você, na próxima, esteja num espaço que você consiga mais voto, porque, infelizmente, MH, você tem um teto no PSOL. Aí eu virei pra ele e falei assim, então, depende do que você entende de teto, né? Dentro do PSOL eu posso fazer o que eu acredito, eu não acho isso um teto. Dentro do PL você tá limitado. Então, quem que tem um teto? Né? Inclusive, essa era a pergunta que eu ia fazer. Você acha que não que é impossível, mas é extremamente inviável uma pessoa com esse pensamento. Porque eu acho que aqui a galera vende muito essa ideia, né? Do tipo, não, galera, mas eu tô aqui no PL porque eles que estão... É preguiça. Isso aí é preguiça. É preguiça de político que não quer debater, que quer fazer o caminho mais fácil, que quer entrar nessa lógica de troca de favor com quem já tá lá.
É mais difícil? É mais difícil. Óbvio, né? Fazer da base, trocando ideia. Meu, quantas noites eu não fiquei sozinha na frente da FATEC panfletando. Fui panfletar no Polivalente, saí do Polivalente, ia pra FATEC, ia lá na frente do Vibes, ia lá na frente do Porão, saía às 6 da tarde, chegava em casa meia-noite sozinha, panfletando, trocando ideia com a galera, fazendo campanha. Sem quase ninguém comigo. De vez em quando, um ou outro camarada do partido vinha junto, mas a galera trabalha 8 horas por dia, tem filho, tem casa, tem família. Então, quem tava se propondo pra tarefa e fez sabe aquela coisa do comigo não morreu? Fui eu, então eu tinha que assumir a bucha. Agora, essa galera eu acho que vai pelo caminho mais fácil, que é a galera que ganha muita grana pra fazer. Eu não recebi quase nada do partido. Então, assim, a gente fez na raça mesmo. E eu acho que depois que entra, mesmo com essa ideia, aí você entra lá dentro nessas condições, é impossível você já entra com o rabo preso. É impossível você bater de frente. Como que você vai ter ideias progressistas no PL? Total. E você entra já amarrado. Você entra já amarrado, porque política, até certo grau, essa política é troca de favor. Né? Ela é, na verdade, um sopesar interesses, né? O meu interesse, o seu interesse, quando tá junto, quando não tá, não tá. Só que a tendência é sempre estar mais junto. Inclusive porque é um projeto político individual. Então, quando ele é individual, você avalia, na sua perspectiva, o que vale mais para você, né? E assim, eu não... Longe de mim querer me colocar acima, abaixo, ou qualquer coisa de alguém. Mas eu acho que tem um mérito para políticos, para quem vem da base, quem constrói com comunidade, com movimento social, quem tem um compromisso para além desse projeto individual, entendeu? Sim. E eu, de novo, não tô falando que eu sou foda por causa disso. Mas a gente pode falar, você é foda pra gente. Mas eu acho que você vê uma diferença na atuação parlamentar, na atuação política dessas pessoas, entendeu? Quem sabe quando eu crescer mais uns 10 centímetros, eu fico foda, assim. Esse vereador tá acreditando demais na desculpa dele, né? Então, pois é. Inclusive com essa história do IPTU aí, você vê várias dessas. Esse é um dos assuntos, hein? Pra gente falar. A gente pode ir pra isso também. Manda bala. Eu coloquei aqui da precarização do DAI, leia-se privatização, né? Do DAI. E isso do aumento do IPTU, que é coisas que estão rolando na nossa cidade, né? Acho que é importante a gente dar uma passada por aí. Eu acho que os dois casos eu acho que eu fiz um story essa semana, falei assim, a palavra do prefeito mais R$2 não vale R$2 de bala. Porque o Chico Sardelli lá na campanha de 2020, ele deu uma entrevista, eu juro por Deus que eu gravei, eu baixei no meu computador, está salvo lá para nunca perder. Ele falando que ele é contra a privatização do DAI, que o DAI só precisa de um carinho, de um cuidado, uma questão de gestão. E aí, quando ele entrou, colocou um monte de cupincha, apadrinhado político, gente sem competência técnica. E aí, como não tem competência técnica para gerir o DAI, tem que contratar a empresa de fora. Então, o DAI, hoje em dia, não é um cabide de emprego, é um cabide de contrato de terceirizada. E aí, quem tá lá dentro, que é concursado, tá ocioso ou tá subutilizado, para não dizer ocioso, porque servidor público nunca tá ocioso, porque tá sempre carregando piano. Mas, inclusive, tem um negócio muito interessante da gestão pública quando tem essa terceirização toda, que a gestão pública, ela para de ser para prestar o serviço, mas para fiscalizar ou para verificar ou para dar andamento e nas empresas que estão dando serviço. Então, você tem uma desculpa esfarrapada que não, a gente vai economizar porque não vai precisar gastar tanto com gestão, porque a empresa vai cuidar? Não. Mas quem tem que fiscalizar... Exato. Então, não ganha nada com isso, né? Então, o Chico falou que não ia fazer, tá aí correndo atrás igual um maluco, né? Que quer porque quer vender o DAI. E esse ano é um ano crucial mesmo pra gente conseguir parar isso, porque ou vai ou racha. Principalmente com o interesse do filho do prefeito em ser candidato ano que vem. Ah, tem isso? Tem. Ai, Deus. E aí, como tem esse risco, e ele acha que isso é um mérito, uma coisa que ele vai ganhar voto fazendo, e é provável, ele precisa resolver isso esse ano. Né? A venda do DAI. A venda do DAI. E aí, a questão do IPTU, pra mim, vai no mesmo pé, né? Que assim, inclusive... Não conversa com ninguém da cidade, não quer saber da população, vai fazer no toque de caixa, porque são outros interesses. E aí a bancada do prefeito
tá nem aí se a população quer ou não, se tá interessado em fazer ou não. O prefeito mandou, vamos fazer a bancada, porque inclusive essa galera tem um monte de ganchinho, tem um monte de favor que pediu. A política aqui em Americana ela é muito feita de tornar político coisas que são direito. Então, assim, direito nosso não ter mato na rua, na praça, direito nosso não ter buraco na rua, direito nosso ser atendido no postinho adequadamente, vaga em creche. Só que tudo isso que é direito nosso... É vendido como... Os caras falam assim, não, eu fiz tantas indicações de serviço pra tapar buraco no bairro XYZ. Eu mandei cortar mato na pracinha, não sei lá, trocou a lâmpada 3 ruas pra trás. E aí a população passa a achar que você só tem direito a essas coisas se você pede pra um vereador ir lá interceder junto da prefeitura. Isso é coisa que a população pode pedir, né? Exatamente. Até os requerimentos de informação que os caras gostam de fazer, dá pra fazer no site da prefeitura tranquilaço, né? Isso não deveria ser atividade legislativa. O quanto a gente fica distante, né, das pequenas coisas que a gente mesmo pode fazer, né? Pode Exato. E aí isso de direitos se tornam privilégios, né? E essa maquininha de privilégio que tem alimentado esse tipo de sandice aqui em Americana, que não tem outra palavra, é sandice. O prefeito vai lá, ele decide o que ele quer fazer e os vereadores estão tudo com o rabo preso, porque tá com um monte de favor solto, que não vai ter que votar porque senão, o cara não vai tapar os buracos na rua de trás de casa, né? E é isso que tá acontecendo com o IPTU, que o cara fala de um dia que tem que votar de um dia pra amanhã em regime de urgência, um bagulho que vai ser ano que vem. Falta pelo menos 6 meses pra essa discussão, você tá entendendo? Né? Então, e aí, nisso aí, a gente eu tô desde semana passada encucada, conversando com muita gente, como a gente vai fazer. Tá rolando mobilização, tem um abaixo-assinado, eu tenho certeza... Esse abaixo-assinado. Boa. Assinou já? E eu tenho certeza que quando esse episódio sair, já vai ter acontecido a segunda votação. Mas até lá, eu espero que quando a galera esteja ouvindo, eles ouçam que a gente fez uma luta justa, a gente tava com força na Câmara, na sessão que faz a segunda votação, que pra nós aqui é amanhã. Sim. E nesse ínterim, conversei com vários outros advogados, amigos, e um colega meu, que é bicho meu da faculdade, ingressante meu da faculdade, que hoje é deputado estadual, o Guilherme Cortez. Caramba. Conversei com a equipe dele esse fim de semana para ver se a gente vai conseguir fazer alguma mobilização judicial para parar ou para derrubar pelo menos o regime de urgência. Mas aí, assim, quem estiver ouvindo que vai saber se rolou ou não. O que eles alegam, assim? É bom pra quê esse aumento do IPTU? É pra financeiramente, pros cofres públicos? Então, né? Numa cidade que adora fazer gasto sem licitação, que tem um monte de despesa com dispensa de licitação, que gasta com outdoor, que gasta... Comunicação é importante, tá? Eu vou dizer isso. Inclusive, porque tem campanhas que têm que ser feitas. Não tô falando que não, né? Até para as pessoas se apropriarem dos seus direitos. Mas que gasta muito com isso e que adora pintar pracinha. De novo, praça importante, né? Negócio de lazer e tal, é direito, mas... Ai, tá aqui, ó. Mas aí você vai ficar gastando com um brinquedão Fisher Price na praça... E aí depois você vem falar, talvez vai faltar dinheiro, então vou ter que aumentar 1/4 do IPTU. Mas tá bom, então vai faltar dinheiro? Me explica por que vai faltar dinheiro. Então, é que a gente não tem certeza, mas a gente acha que vai faltar dinheiro, porque não tem planejamento adequado. O orçamento da cidade é uma caixa preta aqui em Americana. Não tem uma projeção, um plano quinquenal, que toda cidade tem que ter, mal feito. O plano plurianual, desculpa, muito mal feito. E como que você faz uma gestão de uma cidade sem transparência e sem discutir com a população? Porque eu tenho certeza, mas certeza, que se eu sair aqui de onde a gente tá, que aqui é o Parque Gramado, até onde eu moro, lá na entrada da cidade, e eu for perguntando pra cada pessoa que eu encontrar na rua, você prefere que eu aumente o seu IPTU 20% ou pare de botar parquinho nas praças? A galera fala, não, mantém só a praça com a grama cortada que tá tudo certo. Qualquer coisa nós faz aqui um esquema, pega uns pneus, umas madeiras e faz a gente mesmo o balanço, entendeu? Porque é isso também, é importante ter esses mutirões, né? É importante até a própria população falar, mano, eu vou cuidar da minha cidade, né? Só que é uma forma de pensar que esse pessoal não tem. Então, é isso. Eu acho que essa ideia, né, dele ser o herói também, né? No lance da pracinha. Tipo assim, se você mobilizar ali a comunidade e revitalizar uma praça, né? Total. Em comunidade, que é muito da hora,
Quem que vai ser o herói? A comunidade. Aí ele perdeu, né? Perdeu a graça. Não, total, né? Entendeu? Só que E aí tem a desculpa- diferença também. Lá perto da sua casa, gastaram uma Nossa, boa muito, grana, né? muito, Aqui muito. no gramado, ali na pracinha da esquina, foi quase nada, tá ligado? Pintou, pôs um brinquedo e já era. Sim, muito, tá né? ligado? Exato. E tem aquele... As pinturas que fizeram, caixa d'água do caralho. É. Depois tem embaixo lá do pontilhão, mó pinturada. Aham. Não, também não tô falando que não tem que gastar com cultura, com o artista local e tal. Mas não Sim, gasta também. Mas Mas vamos depois você não organizar fala isso que aí. você não tá sem grana, entendeu? Bota no planejamento. Então, olha, no planejamento, no orçamento municipal, tá previsto que a gente vai gastar isso aqui com o embelezamento da cidade. Não sei, tá tudo bem. Mas faz o planejamento, sabe? E depois não vem falar no primeiro ano de mandato que você tem que fazer agora um aumento de 20% falando que você não reajustou nos outros anos, coisa que foi reajustado sim, né? E falando que lá na frente vai faltar dinheiro por causa do governo federal. Gente, calma! O quanto virou um jogo de falácia, né? Muito! Você sai falando o que dá na telha. E aí você vira pros caras e fala assim, então tá, mostra aí o estudo, né? Já que você tá falando que vai faltar, você tem, cadê o estudo? Aí hoje saiu a notícia que o chefe, eu não vou falar nome, vou falar referências. Tá. O líder de governo da bancada na Câmara Municipal falou assim, o estudo eu só tenho impresso e tá na minha casa. Muito legal. Você vai votar esse negócio amanhã. Tá bom. Eu, que sou munícipe, que tenho direito de saber disso, não vou ter acesso. Os vereadores não vão ter acesso, vão votar sem saber. Com papel e vão que tá na votar. sua casa. Você tá de home office arrombado. Exato. E a galera vai votar. E sabe o que mais me emputece dessa história? Os caras vão votar e eles não vão se dar o trabalho de levantar a mão e falar assim, eu vou votar porque eu acredito que o trabalho que o prefeito está fazendo é bom, que esse dinheiro precisa ser usado e que com 20% a mais a gente vai fazer boas coisas. Porque tudo bem, você entendeu? Tudo bem fazer isso, eu respeito isso, acho que é uma questão de posicionamento. Se você se posicionar, por mim tá tudo bem, não preciso concordar. Mas sabe aquela foto do julgamento da Dilma? Que ela, lá na ditadura militar, que ela tá sentada assim, em pezona, tal, olhando pro fotógrafo, e os juízes militares estão com a mão na cara. Pra mim é exatamente isso. Tipo, eu vou ferrar a sua vida Eu tô escondidinho. e você não vai saber. Vai sair só assim no jornal que 16 dos 19 vereadores votaram a favor. E só teve um que só não votou a favor porque o presidente não vota. Porque senão tinha votado também. Entendeu? Pelo menos bate no peito, tem abril, né? Responda pras pessoas que te elegeram. E esse tipo de comunicação põe todos os vereadores no mesmo saco, né? Total. Os 19 não presta. No Mas caso, né? E aí quem justifica e faz, né? Infelizmente, a gente tem que considerar também que das dispensas de licitação aqui no município tem um valor elevado que é gasto com portal de notícia e jornal como publicidade. Então, as trocas de favor aqui no município, elas são muito profundas. Porque tem coisa que a população não vai ficar sabendo, né? É isso. Foda. E é importante, né, desse espaço a gente falar, e é importante quem tá ouvindo aproveitar, né, que a gente fala todo episódio que a gente entra no assunto político. Cara, dá tempo, você tá em tempo ainda. Vamos estudar um pouquinho, sabe? Não precisa ler O Capital. Não. Mas vamos estudar um pouquinho, vamos... Começa pensando na sua cidade. Exato, Isso, vamos entender isso. Ó, por exemplo, vai ter um aumento desse, a gente nem tá sabendo. Total. Você acha que tá normal isso? Você acha que é ok? Deixar você de ser só massa, né? Só ir junto com a correnteza. Tem um velho de bigode que vai pôr o filho dele. Você acha que tá Você acha normal isso? Quanto Na sabe? verdade, já pôs o filho dele. O filho dele é secretário. Olha lá. O filho dele recebe um salário que nós nem sonha. A mesma história que a Entendeu? gente sempre ouve e as pessoas... Esse tempo atrás eu até arrumei briga com ele por causa disso. O cargo dele não é ilegal, né? O cargo dele entra numa pequena exceção ao nepotismo. Mas é imoral. E aí o cara ano que vem já se acha em condição de ser deputado. tem essas exceções? Tem nesse tal... Tem. A exceção é que para cargos que são estritamente políticos, a hipótese do nepotismo ele é afastada. Então, se você não pode trocar esse cargo por um técnico, não tem problema. E é o caso ali, porque eu acho que ele é chefe de gabinete. Chefe de gabinete entende-se que é um cargo estritamente político. Entendeu? Entendi. Tem a exceçãozinha. Mas, pô, mano, é feio do mesmo jeito. É a brecha É da feio. brecha, né? E essa é uma parada que... Desde que eu mudei pra cá, assim,
Eu brinco com os moleques, eu tenho a impressão que eu tô num feudo, assim, sabe? Parece que eu tô em 1800, assim, sabe? A galera tá vivendo de Mas é filho de quem? Exatamente. Que bairro você mora? Qual é o seu que bairro sobrenome? você mora? Uma parada que eu ria muito, que eu perguntava assim, tu conhece o Rafão? Mas Rafão de quê? Rafão, caralho. Rafão de Rafão. Rafão. Tipo, Só. meus amigos, eu não sei, assim, sei porque são meus amigos, mas não falo o sobrenome de ninguém. No Tipo, máximo vai saber o quem é a sua arroba, né? família. Eu vou saber o arroba. Exatamente. 2025, galera. Eu lembro que Atualiza. Eu trampei uma vez aqui numa pizzaria, e aí eu lembro que uma vez eu tava lá e chegou um casal e sentou. E aí eu atendia, né? A gerente chegou e falou, Danilo, vai lá e trata eles com o maior carinho, porque eles são... Aí falou um sobrenome que eu não vou lembrar, assim. Aí eu peguei e falei assim, dane-se, mano, ele pode ser o que for, vou tratar igual eu trato todo mundo. Exatamente. E se eu trato bem todo mundo, vou tratar ele muito bem. Não quer dizer que eu vou te tratar mereça, mal, né? mas eu não vou aumentar o nível de tratamento porque o seu sobrenome... Chegaram como dividiram, que a pizza era individual. Dividiram a pizza. Aí, ó. Gastaram nada. E ainda não deram os 10%. E ainda a mulher não cobrou a pizza. Porque a Tá família vendo? tá. Por isso entendeu? que esse povo fica rico. E eu aqui, ó, me lascando, tinha que pagar tudo, Tem que parcelar a pizza, pô. não dava. Atualmente, né? Exatamente. Mas eu acho que esse lance é importante da gente entender mesmo, de correr atrás, né? Obviamente a gente vai pôr seu Instagram no final, mas você vê que tem várias pessoas aqui na nossa cidade que tem pensamentos progressistas, que são que a gente acredita e tem opções, sabe? Não é que é um... É difícil, mas temos opções. É que esses caras se escondem e esconde quem tá fazendo coisa boa também, né? E fica difícil. O cara tentando se esconder consegue aparecer mais do que a gente que tá correndo atrás, entendeu? Mas eu acho que o essencial é tentar ver pra além da manchete, é tentar parar de falar assim, mano, já tá votado isso aí, já era, acabou, não tem nada que eu possa fazer. Enfiar na cabeça, como muita gente enfiou, inclusive vocês já, que não, mano, tem gente fazendo coisa boa nessa cidade, vale a pena, eu vou juntar com esse pessoal, vou pra cima. E assim, eu acho que a derrota ela é sempre pedagógica, tanto quanto a vitória. E ainda mais quando a derrota ela é coletiva. Sabe? Quando ela te motiva a continuar lutando. Legal. Então, por mim, quantas vezes a gente perder, a gente vai perder até a hora que a gente ganhar. A gente precisa de uma vitória só. Eu falo isso assim, a gente precisa vencer uma vez. Porque na hora que for, vai ser no bote. Entendeu? Você falou da derrota. Teve uma coisa que eu até comentei com o Dan, que eu reparei nas eleições passadas, as abstenções. Muito. Tanto de abstenção que teve. E na minha cabeça, assim, eu acho que tem que pegar esse povo que tá se abstendo, nem que seja para não votar, mas entender que eles podem fazer alguma coisa, assim, sabe? Sem dúvida. O que você acha que dá para fazer? Eu acho que é um momento, aliás, da gente fazer alguma coisa como... Eu considero que muito dos votos que eu recebi ano passado foi de gente que talvez tivesse se abstido. E, inclusive, conversei com muita gente que foi isso mesmo. Primeiro que eu passei os primeiros 3 meses de 2024 até o fechamento mesmo da data, acho que era em maio, da data do TRE, correndo atrás não para já sair pedindo voto. Eu ia na frente de escola, ia na frente de fábrica, ia no centro, falar pra galera regularizar o título. Regulariza seu título, tira seu título. Vamos votar, vamos fazer o corre. A gente não se encontrou aí nesse aí, momento. Ó, viu? Tá vendo? Escapou. Mas eu fui muito atrás, assim, tipo, a gente às vezes pegava no celular da pessoa, vamos baixar o aplicativo, vamos fazer junto e tal. Porque existe uma galera que só largou a mão de votar, porque, mano, pra que eu vou ficar votando se tá sempre na mesma? Então, vamos fazer esse corre. E tem exatamente esse pessoal que olha a campanha eleitoral e fala, eu vou votar em fulano de tal ou fulano de assado. Sabe? Eu acho que é quase uma opção pra bipolaridade que tá, sabe? Esse meio ali que se absteve. Então, tipo, tem que entender a cabeça desse povo, né? Total, mas não é nem a bipolaridade, assim, passou-se até achar que você tem um lado que é muito ruim, você tem um lado que é, assim, extrema-direita, muito radicalizado, patriota, não sei o quê. Você tem a esquerda, os comunistas, não sei o que lá. Que não tem. Então, que não tem. E aí você tem uma tendência, um movimento pra centro. Eu não tô falando que tem que ter nazista nem fascista, tá ligado? Eu tô falando assim, você tem um movimento pro centro, um movimento muito de banho morno.
De tipo, ninguém assume uma posição. E a população... Desculpa, 2025, pós-pandemia, pós tudo que a gente já passou no governo anterior, a economia como tá, podia estar muito melhor. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, um monte de negócio. Governo de esquerda que fala que é de esquerda, mas faz um monte de negócio com Faria Lima. Cortando gasto em faculdade. Exato. O que a população olha? Fala, mano, já que é tudo igual. E aí, se você quer, de fato, fazer uma mudança, você tem que apresentar uma alternativa. Sim. E acho que essa foi uma aposta ousada que a gente fez ano passado, e eu acho que foi muito correta, até porque não ia ter como ser diferente. Mas foi muito assim, olha, quantas vezes eu ouvia, você tem que falar, para de arrumar briga. E se você não colocasse, por exemplo, chegaram aí, você tem que tirar, eu acho que você devia tirar da sua plataforma de meio ambiente e ser contra o rodeio. Que é a festa do peão de Americana e tal. Falei, não, pra mim, de boa a festa do peão quer fazer, faz a festinha, faz lá, vende Itaipava R$10, tranquilo. Deixa o bicho em paz. Entendeu? Deixa o bicho em paz. E aí você tem candidata hoje que é vereadora da causa animal, que pegou os convites que fecha o olho. Não dá pra não dá, entendeu? Não cola, a conta não fecha. Entendeu? Então, eu acho que um radicalismo é necessário. Óbvio que não é um radicalismo que leva a ódio, nem para a esquerda, nem não estamos falando de ódio. Estamos falando de posicionamento político claro e coerente. Eu acredito na emancipação da classe trabalhadora. Eu acredito que a luta de classes é o motor da história e eu acho que a classe trabalhadora tem que ter a oportunidade de dar o bote. A gente tem que construir condições para que a gente consiga dar o bote. Então, institucionalmente, na eventualidade de conseguir estar dentro da instituição, a gente vai construir condições para dar o bote dentro da instituição burguesa que é o Estado. Agora, por fora, a gente vai construir coletivo, cursinho popular, movimento social, sindicato, todas as organizações possíveis para que na hora que surgir a oportunidade de dar o bote, a gente tá em condição de pular dentro. Eu acho que isso aí até era uma conversa que eu ia ter com você, achava que até seria melhor não estar no ar, mas aí você já me deu até a resposta do que eu pensava, assim, que enquanto movimento político, e vamos falar de eleições, assim, vamos trabalhar no jogo político de eleições, como que seria a forma de trabalhar? Eu acho que essa é ideal, a gente fazer esses coletivos, ter essa formação já toda prontinha aqui, e na hora que chegar, por exemplo, falar assim, não, tá aqui a nossa candidata. Os caras, não tem chance. Aí vem a manada. Muda a brincadeira, ali, né? Onde que esse cara tava? Tava ali, há 5, 6 anos. O famoso volta pra base, né? O famoso volta pra base do Mano Brown. Tava 5, 6 anos ali, ó, capinando o lote. Você não viu porque você tava olhando na via comum ali, né? Por isso que volta no que você falou dos movimentos estudantis. Dentro de fábrica, que aqui a gente tá numa realidade, tem fábrica pra caramba. E você que trabalha numa fábrica, se você tá feliz e contente com seu patrão, alguma coisa... Surpreendente. Mas você sabe que quando passou a campanha, foi uma coisa que eu fiquei tratando em terapia por um bom tempo, assim. Tipo, cara, que responsa, né? Eu recebi 1.012 votos. É muito foda. E de um dia pro outro acabou, né? Passei um ano inteiro correndo atrás, tirei férias minha campanha, eu fiz de férias. Caralho, meus 30 dias de férias, eu gastei nisso. Os outros 15 dias que sobraram, eu fazia meio período. Meio período não, né? Eu trabalhava às 8 horas e o contraturno tava fazendo campanha. E o ano inteiro na correria e de repente, domingo, acabou. E eu fiquei na noia, virava pra minha psicóloga e falava, tem 1.012 pessoas que se eu pegar um busão, vai encontrar, vai apontar o dedo na minha cara e falar assim, e aí? Voltei em nada, né? Né? E aí, morreu na praia, né? E aí eu peguei muito isso pra mim, que com campanha, sem campanha, com ano eleitoral, ano não eleitoral, eu ia continuar dando gás, eu ia continuar fazendo dentro da minha possibilidade, que eu não consigo... Agora sim, tô fazendo a pós-graduação, tenho família, tenho casa pra cuidar, né? Não é todo dia que eu vou pegar o contraturno. Todo mundo da minha família abriu exceção, fez sacrifício ano passado. Minha mãe lavava minha roupa, meu pai me pagava a marmita do almoço pra eu dar conta de fazer. Como eu abri mão desse apoio, porque ninguém é obrigado, não é todo dia, mas sempre eu tô fazendo coisa, tô mandando requerimento pra prefeitura, aquela coisa que a gente falou, mandando requerimento, indicação de serviço,
preciso, estudando se eu vou entrar com uma ação judicial, o que eu vou fazer, fazendo um vídeo pra tentar fazer a galera saber das coisas, dentro do possível. Isso que é legal né? de ver de você, que parece que você é uma vereadora mesmo e tá lá com os caras, que você tá Metendo sempre louco. postando algum requerimento, alguma coisa. Acho isso muito, muito da hora, assim. E não só, viu? Pra além. Tô, tipo, no mutirão lá no assentamento sempre que eu posso. Tô E entra no que o Dan ato. falou, né? De você estar com as pessoas ali. Exato. Né? E são espaços que eu gostei muito de ocupar ano passado, tá ligado? De, tipo, poder estar em movimento, estar em reunião, trocando ideia com a galera. Se surge panfletagem, me dá o panfleto, adoro panfletar. Peguei o jeito ano passado, deixa comigo, bora, entendeu? E a importância também de isso ser coletivo, né? Então, de mais pessoas aí que estão ouvindo e estão curtindo, de vir junto, né? Sim. De entender que é isso, né, galera? Política é um negócio coletivo, não tem como você fazer sozinha, né? E eu comecei a fazer uns videozinhos no Instagram, muito por dica de uma amiga minha, que é a minha melhor amiga, quem coordenou a minha campanha, a comunicação da minha campanha no passado. Nossa. Melhor amiga de ensino médio. Uau. Quer dizer, assim, 15 anos de amizade. Ela falou assim, você devia começar a fazer vlog, né? Pra quebrar um pouco... se a sua ideia é trazer as pessoas, para as pessoas normalizarem a atividade política, você devia fazer vlog. Aí eu comecei a fazer vlogzinho da militante. Aí sempre que eu tenho alguma coisa mais corrida, um dia mais legal com uma atividade, eu acabo postando, tipo, acordei cedo, tô com ressaca, mas tô indo lá no assentamento. Legal. Porque vai ter atividade e tal. Saí correndo do assentamento, fui jogar bingo com as minhas amigas. Esse acho que é o mais recente, é bem isso. Fui jogar bingo com as minhas amigas. De lá fui pra outra reunião, mas antes passei no escritório porque meu computador quebrou, precisava montar o computador, montei o computador. Mostrando tudo. Mostrando tudo, contando. E no final falando assim, ó, funciona pra mim ser assim. Pra você, não precisa ser corrido desse jeito pra você. Pra mim funciona. E pra mim funciona, inclusive, fazer tudo isso organizada partidariamente. Porque daí eu faço a minha rotina individual ser uma luta coletiva. Né? Eu não tô fazendo pra mim, eu tô fazendo em espaços coletivos com colegas, com companheiros, e isso aqui vai desenrolar alguma hora, né? Então a ideia foi muito essa de começar a produzir esses vlogzinhos, que dão um trabalho miserável pra fazer, pra editar e não sei o quê, mas eu tenho pra mim que eu preciso fazer mais justamente pra galera ver, ó, não, dá pra encaixar. Não precisa ser maluco igual eu, mas dá pra encaixar. Legal. Não, entender legal. que são pessoas comuns também, né? Entender que é uma pessoa que tem um dia a dia, tem outras coisas pra fazer, mas tá ali no corre também. Acho que é importante também. E o lance, voltar mais uma vez esse lance rapidão, de você não precisa ler, estudar tudo, é ter a revolta do trabalhador brasileiro, exatamente. que é entender que, mano, eu tô trabalhando pra caramba, tá faltando dinheiro, o que eu posso fazer pra melhorar isso? Eu costumo pensar que a leitura é pôr em teoria a prática que a gente vive, tá ligado? Os caras traduziram lá o que a gente vive. Você traduziu Lenin, rapaz. Porque Lenin tem uma frase que é o contrário, né, do Lenin. Não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária. Mas daí a gente inverte aqui, que eu acho que é o que cabe também, né? Não existe teoria revolucionária sem prática revolucionária. Porque você tá vivendo ali as mazelas, né? Então, você sabe melhor do que muita gente, do que muita pessoa que tá escrevendo às vezes, ou só lendo, né? Sim. E a gente tá num mês importante também, queria falar disso com você. Do orgulho LGBTQIAPN+. Eu e o Dan tava feliz hoje porque a gente falou de primeira. Não, a gente lembrou. Porque eu escreveu assim, eu tinha escrito na pauta, aí o Dan falou, vamos falar disso. Ele falou, né? Escrevi certinho, decorei. Eu falei, eu também acabei de escrever. É porque o N acho que foi o último que entrou, né? Foi. Mais ou menos, Que eu sabia até o P, eu falei, agora tem o N mais ali, né? Era P mais, aí agora é N mais, não sei. Aí eu falei, E pra mostrar o quanto vocês são preguiçosos, viu, seu bando de... né? Tá fácil. É só uma letrinha a mais. É só uma letrinha. Então é importante falar disso também, né? Não, esse é o mês, assim, que eu acho que eu fico mais corrida, ainda bem. O mês do orgulho LGBTQIAPN+. Exatamente. Mas a gente diminui aí, LGBTQIA+, porque tá mais acostumada ainda. Peço desculpas ao pessoal que é assexual e não binário pelas eventuais corruptelas, mas é um mês importante, né? Na verdade, assim, eu preferia que nem existisse. Exato. A real a gente preferia nem ter que fazer esse tipo de coisa. Mas a gente vive numa sociedade que morre muito LGBTQIA+, morre muita gente,
as opressões são muito visíveis. Eu vi essa semana uma notícia que eu fiquei meio embaqueada, assim, antes da nossa crítica enquanto movimento LGBT, era que, Pink Money, né? Os caras, né, chega junho, pinta tudo com arco-íris e vão roubar nosso dinheiro, né? Vão botar dinheiro a mão no nosso bolso e a gente vai lá e gasta felizinho. Inclusive eu. Adoro um negócio com arco-íris. Só que aí, por causa das políticas do Trump nos Estados Unidos, teve uma queda gigantesca. E muitas das grandes marcas que faziam campanha do orgulho nessa época do ano não estão fazendo. Nossa. Então, você vê como é muito pouco para pegar e cortar direito nosso. E aí, no comparativo, aqui em Americana a gente tá pior, né? Porque não tem nem o que tirar. Já não faz, né? Aqui não tem nem o que tirar, a gente tá num outro passo aqui. A gente ainda tá aqui tentando reafirmar nossa existência e para conseguir se organizar e impor para a prefeitura, para o poder público, os nossos direitos. Porque, assim, tá definido já, não adianta espernear, entendeu? Então, assim, existe, vai respeitar. Então, a gente precisa conseguir só fazer essa organização. Mas é isso, numa cidade que política é troca de favor, tem uma dificuldade. E a gente tem representatividade aqui? Na Câmara Municipal? Tem. A professora Juliana, ela é uma mulher bissexual, se reivindica como uma mulher bissexual. Eu não posso falar com certeza, mas porque também não é uma pessoa que reivindique isso. Mas tem uma outra vereadora que, ao que se sabe, é uma mulher lésbica. Ocasionalmente posta foto com a companheira, mas também não pauta isso e é aliada ao PL. Então, você tem essa questão aí, né? Entendi. Agora, alguém que levanta a bandeira mesmo, a Juliana fez alguns acenos durante o mandato anterior dela. E a Ju sabe que eu fico sempre no pé dela pra amiga, vamos fazer mais, vamos correr atrás e tal. Mas ela, no fim das contas, é um gargalo gigante, né? Porque só tem ela. Então, até assim, passa um pouco de pano. Hein? Né? Nessa eu vou passar. É um lenço umedecido. É só porque eu realmente não sabia. Total. E porque é isso também, né? A gente também... Tem um suplente também, que é um homem gay assumido. Que é suplente. Ocasionalmente aparece por lá. E ele fazia parte da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB comigo. Gente boa, o Jean. Mas aí é de qual? Ele suplente da Juliana? Não, ele tava... Agora nem sei o nome do partido, porque era um partido... Mas é da base do prefeito. Sim. Mas o Jean é uma pessoa muito gente boa, gosto muito dele também. Eu, sei lá... eu não sou de arrumar briga, sabe? Sim. Aliás, eu sou de arrumar briga. Mas pra eu arrumar briga, depois você não me tira mais, entendeu? E já é tranquilo. A gente conseguiu, aliás, isso é um negócio legal pra falar. A gente conseguiu, na última gestão da OAB, instaurar a comissão de direito da diversidade sexual e de gênero na Ordem dos Advogados do Brasil em Americana. Caramba. Que foi muita coisa. Eu tive a oportunidade de ser a primeira pessoa a presidir. A gente fez muita pressão a partir da comissão estadual, que eu ainda faço parte, para conseguir abrir aqui. Porque se já tinha, não tinha por que não. Primeiro era um braço da Comissão de Direitos Humanos. Eu fiquei muito no pé da diretoria. Na hora que teve eleição, a diretoria anterior tinha uma proposta de ampliar a participação da advocacia, então aumentar as comissões. E ele falou, Maria Helena, você fica tanto no meu pé, arruma mais uns advogados aí e abre. Arrumei, abrimos, né? E eu não tinha nem tomado posse, já estava arrumando encrenca. E aí, antes da eleição, eu achei que por uma questão de ética mesmo e para não ter nenhum questionamento de que eu estivesse usando A ou B, né? Eu pedi afastamento e o Henrique assumiu. Atualmente ele é o presidente da comissão, tá fazendo um ótimo trabalho, é um querido também. Legal. E de programações, assim, do mês, tem alguma coisa? O seu episódio vai sair ali pro dia 16. Semana que vem. Semana que vem? Segunda-feira que vem, provavelmente. Isso. Pô, esse fim de semana teve a parada em Piracicaba, né? Dia 22 tem a parada em São Paulo. Dia 28 vai ser a de Campinas. Antes da de São Paulo, dia 22 é domingo. Dia 21 tem a caminhada de mulheres lésbicas e bissexuais lá também.
E eu acho que tá rolando a Feira da Diversidade também, acho que é no Parque da Água Branca, não tenho certeza. Legal. E em Campinas tem no dia 28 e dia 27 tem algumas atividades também. E para quem tiver interesse, mentira, em Campinas é dia 29, que é domingo. Dia 28, sábado, quem tiver interesse também, e principalmente quem for da comunidade jurídica, mas não limitado a, porque costuma ir psicólogo, assistente social, professores, enfim. A subseção de Campinas vai fazer uma atividade de Congresso de Direito e Diversidade do Interior. E a OAB de Americana tá para organizar, eu não me recordo agora se é junho ou julho, também fazer uma palestra aqui em Americana em comemoração ao mês do orgulho. Mas aí a divulgação ainda tá para sair, então eu não tenho certinho a data, né? É isso, tem a agenda na cabeça. Mais romeno. Agora, se você me perguntar o que eu comi ontem, o que eu vou fazer amanhã, já não sei. Você vai estar em todas essas datas aí? Possivelmente. Isso aí Estaremos sim. trabalhando para isso, se eu não ficar gripada, não bater o carro, não ter algum BO, né? E outra, você não é se tiver interesse, não. Tem interesse, pelo amor de Deus. Vamos se informar, né? Vamos Exatamente. E não é porque você vai na parada que você é necessariamente LGBT. Por isso que eu defendo a volta do S, inclusive. Quero simpatizante, né? Verdade. Se tem uma coisa que eu sou nessa vida é S, viu? Não tem jeito. Mas tá lá no maisinho, eu acho que todo mundo que apoia, que é aliado, tem que estar sempre que pode participando e trazendo a pauta, porque é um trabalho coletivo, né? Do mesmo jeito que você não precisa ser negro para combater o racismo, você não precisa ser PCD para ser anticapacitista, você não precisa passar fome para lutar contra a fome. Acho que é muito pelo contrário, né? Quando você faz parte de uma opressão, você entende todas as outras, né? E você tenta tá lutar dentro, por isso, né? Você pode ser subversivo, muito mais legal. Exatamente. E se você tá em uma e só cuida da sua também, vamos pôr acelera, né? A cabecinha na consciência, né? Tipo, Exato. Uma hora é você que roda. Exatamente. Porque a gente já viu e é assim que começa, né? Não vou nem ficar citando o poema do Brecht, né? Primeiro vieram, não sei o quê. Não, mas é porque é na prática mesmo. Só ver o que tá rolando nos Estados Unidos, cara. A situação tá bizarríssima. E vai pegando todo mundo e afeta todo mundo, né? Então, a gente tem que não só dar as mãos e ser resistência, não. A gente tem que ser vanguarda e ir pra cima. Né? A gente tá acabando. Show. Pô, esqueci que eu ia falar, ó o TDAH. Assim, Pelo amor de Deus. Piscou o celular cara, distraiu, o TDAH travou. Lembrei, jeito. você falou do poema do Brecht, você faz umas poesias também? Não, Eu não vi você faço. lá no sarau, com o Igor, aliás. Você... Eu adoro ir lá no sarau do mas pessoal. você declama? Declamo. Mas Na verdade, geral... assim, deixa eu explicar. Vai. Fakes. É porque o Igor já teve aqui, a gente fez ele declamar no final. Aí... Da hora. Eu não declamo, porque eu não produzo, né? Eu não produzo poesia, não tenho esse talento, eu sou da prosa mesmo. Eu escrevo muita bobeira, né? E faço muito peça, então eu acho que esse lado criativo das palavras não me pertence tanto. Mas aí eu tenho um esquema com o pessoal que organiza o sarau. Eles, em troca de eu poder dar recado no sarau, porque eu gosto de dar recado no sarau, eu brinco com eles que eu sou faladeira, não sou poetisa. Então eu vou lá pra falar, eu geralmente dou recado, vai ter ato, tá tendo isso acontecendo na Câmara, tá acontecendo isso. Então, em troca do microfone para dar recado, eu sempre declamo uma poesia. Então, eu acabo escolhendo uma coisa ali ou outra logo antes, às vezes uma que combine com o recado. E aí é assim, mas eu não tenho essa manha de decorar, de escrever, que você era não. Dos poemas também. Não, eu só escrevo muita bobeira, só. Eu também, mas aí também não tenho coragem de declamar. Isso. Então. Pô, e essas peças, minha esposa é advogada também. Né? Essas coisas que elas escrevem. Né? Não, eu devo, sabe? Deus proteja. É tudo técnico, umas linguagens latinhas. Sai fora. Chegou um contrato lá da banda pra assinar um negócio, eu li umas 8 vezes e falei, galera, não entendi nada. Se alguém puder explicar aí, eu agradeceria muito. Ninguém roubando o dinheiro que a gente não tem, tá ótimo. Só isso. Por isso que o povo assina, né? Depois aí é bom, porque daí depois vai parar no escritório pra gente cuidar. Não, e hoje eu tenho que fazer contrato, só que já tá lá prontinho das bandas. Só vou mudando os nomes, tá certo. as porcentagens e quem é
os caras lá que vai a pagar. conta, né? Vai cair na outra conta e ferrou. Mas acho que é isso, temos, né? Fechou. Por hoje, eu acho que você tem que voltar. Com certeza. Porque hoje também a gente tinha horário, né? Já a gente não tem. Então, acho legal você deixar suas redes também. Dar essa agenda aí que você quiser passar. E também, sei lá, algum recado, alguma... Show. Bom, meu Instagram é M de Maria, H de Helena, Galiani, que é meu sobrenome. Era outra coisa que a gente tinha dúvida. MH do quê? De Maria Helena. Maria Helena. Então, MH Galiani no Instagram, às vezes no TikTok, muito pouco no Facebook. Tô à disposição para trocar ideia sempre. Pode me chamar na DM, respondo tranquilo. Aliás, às vezes mais na DM do que no Zap. E por lá eu tô sempre postando sobre a política aqui da cidade, às vezes alguma coisa de política internacional. Eu tenho um plano de me organizar para voltar a produzir conteúdo quase que diário, ou pelo menos umas 3 ou 4 vezes na semana, mas segundo semestre vem aí. E eu acho que o recado é sempre o mesmo. Organize-se, mobilize-se, revolte-se, porque a revolta bota a gente pra frente, né? E aí, se quiser se organizar, não precisa ser só partidariamente, mas vem trocar ideia, pede indicação. A gente tem não só o pessoal, tem o Coletivo Tramas, tem Cineclube, tem Cozinha Solidária, tem um monte de gente fazendo muita coisa boa nessa cidade. A gente não precisa ficar sozinho, achando que é o único perdido. Vocês tinham lançado até que a gente queria ir, que era um rolê de quinta-feira da Juventude Revolucionária, alguma coisa assim? O Trabalhadores e Trabalhadoras em Movimento? Não sei agora. Que a gente tá fazendo Cineclube. Pode não ser, lembro, pode ser. Que eram as quintas-feiras, nosso Cineclube. Então pode ser uma quinta-feira. Que o Rafão foi pra gente ir e eu claramente não fui, né? Então... não. Mas é que eu acho que é porque a última sessão que a gente fez aberta foi sobre movimento estudantil. Provavelmente. Foi um documentário sobre as ocupações nas escolas em 2015. 18. Legal. Mas enfim, há algum tempo atrás. A época que nasceu Mamãe Falei. Tá Faz vendo? 10 anos já. Não, nome certo, Tarado de Kiev. Tarado de Kiev, amém, obrigada. Eu posso falar, não sou nada, Tarado de Kiev. É isso, fechou. show. Então você gostou, MH? Muito. Curtiu? Quando vocês quiserem, estou à disposição. Pode ser, inclusive, sem microfone com uma breja. Importante. Então já vamos convidar ela pro episódio que o Deja vai fazer a carne, vai ter o churrasquinho. Aí você leva a sua breja e Pronto. Não vai ser o episódio extraoficial. Combinado. Obrigadão mesmo, viu, por aceitar aí o convite. Satisfação. Isso. E com certeza a gente vai chamar mais vezes. É uma ideia que a gente queria ter trocado já há muito tempo. Saber, assim, né, de pessoas nessa área que estão acessíveis. E do nosso lado, se você é do outro lado, infelizmente você não vai vir aqui. Porque continua aí. A gente não quer a sua presença. Eles têm todos os outros espaços. Exatamente. Deixa a gente todos, aqui. Pode ser gente boa pra caramba, pode ser tudo. Mas é isso, fica lá na sua e a gente tá aqui, tranquilinho. É isso, fica longe. E curti também demais, foi muito bom. A gente tava com essa expectativa, né, pra esse episódio. Mas é isso, a impressão é que dá pra falar de muito mais coisa e a gente vai te chamar de novo. Bora lá. Fechou? Você deixou o arroba, né? Deixou. Arroba MH Galiani, fala de novo, não tem problema. MH Galiani. O nosso vai subir aí tem o Aldinho, sabe? Isso, já tá subindo agora. Isso, agora é a hora que a gente fala atrocidade. A vinheta. Não, a melhor parte que a gente pode falar qualquer besteira, que eu deixo bem baixinho. Baixando, assim. E aí Aí você pode falar o nome daquele vereador pode lá. Falar nomes, pode. Deixa eu pegar minha lista aqui. Isso aí, galera. Obrigado. Valeu. Show. Né, que essa hora é isso. Você acabou de ouvir mais um episódio do Você na Voz Podcast, um podcast de Danilo Abreu, @dandasneves, e Rafão Alves, @rafão.r4. Este podcast é patrocinado por Pináculo Studio. Para produções musicais, ensaios e podcasts, procura o @Pináculo Studios nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, curta, comente e compartilhe. @Você na Voz.